A história tá cheia de figuras que nos inspiram, sabe? Pessoas que se mantiveram firmes em seus princípios, não importava o custo. E hoje, a gente vai mergulhar na vida de uma das mais incríveis dessas figuras, Abu Dahar al-Ghifari. E para começar a entender a história dele, a gente parte de uma profecia, uma frase bem profunda e até um pouco misteriosa que acabou definindo a essência da vida e do legado dele. Bem, nossa jornada começa antes mesmo do Islã, numa época de idolatria. É nesse cenário que a gente encontra um homem da tribo Gifar que já buscava por uma verdade maior. As fontes históricas contam que Abu Dar tinha uma rejeição natural aos ídolos que o povo dele adorava. Sabe, ele sentia um anseio por algo mais profundo, algo que fizesse mais sentido. Então, quando começaram a chegar uns boatos, uns sussurros sobre um homem em Meca que pregava a adoração de um Deus único, aquilo acendeu uma chama nele. Foi o começo de uma jornada que ia mudar a vida dele para sempre. E ele foi para Meca. Mas olha, chegar na cidade foi a parte fácil. A missão de verdade, perigosa e clandestina era encontrar o profeta num lugar que era totalmente hostil à sua mensagem. Ele teve que agir com muita cautela. Foi observando, tentando identificar quem eram os seguidores, porque qualquer passo em falso podia ser fatal. Ele finalmente conseguiu encontrar o profeta e aceitou a mensagem do Islã de imediato, se tornando um dos primeiros seguidores. Mas a instrução que ele recebeu foi: volte para sua tribo e, por segurança, mantenha sua fé em segredo por enquanto. Só que ficar em silêncio não combinava muito com a personalidade de Abu Dar. Ele sentiu que não podia guardar aquela verdade só para si. Ele tinha que gritar para o mundo ouvir. E foi o que ele fez. Foi até o centro de Meca e proclamou a fé dele em voz alta. A consequência foi brutal. Ele foi espancado, e espancado feio, pelos politeístas, não uma, mas 2 vezes. Depois desse episódio, Abu Dar se tornou um companheiro muito próximo e querido, conhecido por uma característica marcante: sua sinceridade e veracidade que não se abalavam por nada. A honestidade dele era algo tão profundo que virou lenda, a ponto de o próprio profeta fazer um dos maiores elogios possíveis, dizendo que não existia ninguém com a língua mais verdadeira que Abu Dar. Pensa no peso disso. E foi durante a expedição de Tabuk, uma campanha militar bem difícil, que aquela profecia do começo foi dita. Abu Dhar ficou para trás, mas não desistiu. Continuou a jornada a pé, sozinho no deserto. Quando ele finalmente alcançou o exército, o profeta olhou para ele e disse aquelas palavras sobre seu destino solitário. Anos mais tarde, após o falecimento do profeta, Abu Dar assume um novo papel. Ele se torna uma voz poderosa, quase uma consciência crítica, contra o materialismo que começava a crescer no Estado Islâmico. Conforme o império se expandia, as riquezas também aumentavam. E Abu Dar começou a ver nisso um distanciamento dos princípios de simplicidade e justiça que ele tanto valorizava. E ele não media palavras, ele ia constantemente até os ricos e poderosos para lembrar do dever deles com os mais pobres, e muitas vezes ele citava este versículo do Alcorão, que é um aviso bem direto. A vida dele era a própria mensagem. Ele rejeitava qualquer riqueza pessoal e vivia da forma mais simples que podia. A vida dele era um verdadeiro testemunho do ascetismo. Claro que essa postura firme de criticar abertamente o acúmulo de riqueza pelos governantes acabou gerando conflito com gente poderosa. E isso teve um preço alto. Ele foi exilado, enviado para viver isolado no deserto de Al-Habata. E é lá, no exílio, que o capítulo final da vida de Abu Dahar se desenrola, cumprindo aquela antiga profecia de um jeito muito tocante. Vamos voltar àquela frase: ele caminha sozinho, morre sozinho e é ressuscitado sozinho. Agora, nos seus dias finais, ela ganha seu significado completo. Imagina a cena. Ele está morrendo no deserto, só com a sua esposa ao lado. De repente, uma caravana de fiéis, que incluía o famoso companheiro Abdullah ibn Mas'ud, chega. Eles apareceram bem a tempo de estar com ele nos seus últimos momentos, cumprindo outra previsão do profeta. Ele morreu exatamente como viveu, sem abrir mão de seus princípios. O legado que ele deixou é gigantesco, uma veracidade que não se curvava, um defensor incansável dos pobres, a consciência de toda uma geração. Ele é o símbolo máximo do que é viver de acordo com os próprios princípios. No fim das contas, a história de Abu Dar al-Ghifari não é só um relato do passado. Ela nos deixa com uma pergunta fundamental, que ecoa até hoje. Afinal, o que significa viver e morrer por um princípio?